Bem, pessoal, Pai do Senhor, vamos para mais uma aula de escola dominical. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, o mais breve possível, porque eu acredito que seja um tema aí que todo mundo conheça, né? O tema aí é o milagre de Deus aí derrubando a muralha de Jericó, tá bom? Vamos para o nosso texto do dia, já que a lição proporcionou pra gente, que ela indicou pra gente, que fica em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Que diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por intermédio de Cristo, nosso Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a nossa base bíblica aqui, que é a parte do capítulo 6 de Josué, que fala aqui sobre a destruição de Jericó e a salvação de Raabe. Eu vou ler somente um versículo, que é o versículo 20, diz assim: o povo gritou, assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então aqui a gente pode ver já a vitória aí do povo israelita, do povo de Deus, já sendo aí abençoado por Deus. Amém? Vamos então para a nossa lição. Vamos entender um pouco mais de como que era o nosso inimigo. O inimigo de Israel aí, que é Jericó. Jericó era uma cidade-estado. Uma cidade-estado, ela é aquela cidade que ela não depende das outras, né? Ela é um país e ela consegue se manter sozinha. Hoje nós vemos isso com o Vaticano, que aí o centro da Igreja Católica, ela é uma cidade-estado, ela fica, né, dentro da Itália, mas ela é totalmente independente da Itália, ela é uma cidade-estado. Aí Jericó, ela tinha aí 32 quilômetros de área construída. Então, esses 32 quilômetros de área construída, o que acontece? Naquela época era muito, porque não tinha tecnologia, não tinha nenhum tipo de preparo, né, de tecnologia que nós temos hoje. Como hoje nós podemos fazer casas até com impressora 3D, mas naquela época era com pedra e barro. Então era muito mais difícil, e ter 32 quilômetros de uma área construída era muito importante, muito importante. Era uma mega cidade naquela época. Outra coisa importante aí de Jericó era o muro, o famoso muro. Aí as pessoas dizem, né, os estudiosos dizem que ela tinha 9 metros de altura por 6 de comprimento. É muito alto e é muito grande esse muro, podendo ser até um hangar de helicóptero aí. Um helicópterozinho feio aqui, mas tá bom. Então é 9 por 6 é muito grande, muito grande. Hoje a gente vê muros grandes e mesmo assim é muito difícil você ver um número dessa altura. E um muro era hoje, essa medida é realmente considerado um forte. Então alguns também tratam Jericó como um forte, não como uma cidade, né, totalmente preparada aí para qualquer ataque. E falando em ataque, ela se considerava invencível. Escrever errado. Ela se considerava invencível. Isso é muito importante. Por que ela se considerava invencível? Por causa da sua proteção. Porque essa proteção vinha do muro
alto que eles tinham, mas também vinham dos deuses deles. Tá, gente? Então eles tinham seus deuses, tinham a sua totalmente seu ritual, e eles acreditavam que esses deuses deu para eles essa inteligência de construir o muro e de construir totalmente uma estratégia invencível. Então eles acreditavam realmente no que o Deus deles podiam fazer. Esse mesmo povo, eles colocaram medo nos espias de Moisés. Em Números, depois se você quiser você pode procurar e ler, Números 13, 28. Ele vai falar quando os espias voltaram para Moisés, falam que existia uma grande cidade, com uma grande fortaleza e com grandes construções. Então eles já estavam falando aí de Jericó. Então eles causaram sim medo nos espias de Moisés. Outro ponto é que eles estavam caçando israelitas. Como aconteceu quando nas lições passadas a gente viu que Raabe ela foi crucial aí para nossa história, causando aí entrando e escondendo os espias. As características dessa passagem dos espias, né, eu vou relembrar duas aqui para a gente entender mais o contexto, é que eles procuraram por todo o caminho. Eles procuraram por todo o caminho e procuraram durante 3 dias. Mas o que isso tem a ver, Fernando, com a ideia de hoje, com a história de hoje? Mostra como que era uma cidade totalmente preparada. Esses 3 dias que eles procuraram mostra a prioridade em encontrar. E esse procurar por todo canto é a urgência. Então mostra como eles estavam dedicados e voltados a caçar a israelita, porque eles já sabiam de toda a fama que Deus já tinha feito por eles. A gente vai ver um pouco mais para frente essa fama e tudo o que o povo cananeu já sabia do povo israelita. A gente vai ver algumas famas aí já funcionando, né? A fama, alguns países já se aliando por causa dessa fama. Então, é muito importante a gente entender isso. E eles, por conta desses deuses que eles tinham, eles encontravam muito pecado. Mas como assim, Fernando, muito pecado? Alguns rituais eram até sexuais, né? A forma de se ritualizar e adorar os deuses dele podiam vir até ser sexuais. Então, era muito pecaminoso aquela região, e sem falar dos deuses pagãos que eles adoravam. E por último, né, e o não menos importante, é que só Deus podia derrubar. Somente Deus podia fazer aí um milagre e derrubar, porque para os homens era impossível. Para os homens não podia, porque não tinham ferramenta, não tinham tecnologia naquela época para isso. Mas somente os homens, somente Deus podia derrubar. Então, o que é mais importante aqui? Né? Não tirando o mérito de cada um, mas para a gente entender melhor a lição. Eles se achavam invencíveis. Eles se achavam aqui, né, que ninguém podia tocar, que ninguém podia fazer nada, por conta dessa proteção que eles tinham. Então, era aí um povo que estava se considerando totalmente intocável. Eles já sabiam de toda essa programação, tudo o que Deus já tinha feito e de Deus e o que Deus já tinha prometido, já sabiam dos israelitas, e mesmo assim eles creram que eles estariam seguros ali dentro da cidade. Vamos para o nosso próximo passo aqui, próximo item da nossa lição, que é a estratégia
estratégia que Deus deu para que o povo conquistasse essa terra prometida. Então, a gente vai ver aqui, primeira coisa que foi o encontro com o príncipe, que aí é uma teofania, né, de Jesus. Tá, vamos dividir essa palavra aqui. Teo quer dizer Deus, né, como teologia. Aí, Teo quer dizer Deus. E fania quer dizer forma. Então, é uma forma que Deus se materializa e aparece para os seus filhos. Então, o príncipe aí podia aparecer de tudo quanto é jeito. Ele apareceu para Josué, a sua teofania. Então, além de ele aparecer, ele deu a estratégia para o povo. Ele deu essa estratégia super importante para o povo. E qual que foi essa estratégia? Primeiro, foi enfraquecer o inimigo. Enfraqueceu como? Cortando suprimentos. E posteriormente impactando no ânimo. Como assim, Fernando, no ânimo? Esse ânimo pode ser visto hoje como a predisposição, a disposição deles. Por quê? Um povo que não se alimenta, né? Eu não sou um grande atleta para falar, né? Mas eu já fiz alguns esportes e sei que se você não se exercitar e você não comer, se você não tiver uma boa alimentação, né, para suprir toda a necessidade do seu corpo, você não vai render o suficiente. Imagine isso para uma luta. Então, o povo dentro daqueles muros não tinha alimento, eles cortaram totalmente alimento, então não entrava e não saía. Então, eles cortaram totalmente, aí pegaram no ponto fraco, né, que foi deixar o povo com fome, o povo fraco, enfraquecendo fisicamente e mentalmente o povo. A segunda parte, né, dessa estratégia é a formação bélica. Eu tô falando mais rápido assim, gente, pra, né, ficar um vídeo mais curto e não tão pesado de se assistir. A primeira parte dessa formação bélica vinha os homens armados. Esses homens armados, eles simbolizavam a preparação e a bênção do Senhor. Como assim, Fernando? A Bíblia fala que esses passavam na frente da arca. Né? Além de se posicionarem na frente da arca, eles passavam na frente da arca. Então, eles passavam por Cristo, né? Simbolizando aí na sua teofania, tudo o simbolismo do Antigo Testamento. Eles passavam ali pela presença do Senhor e eram abençoados, né, na batalha. A segunda parte dessa formação bélica, logo atrás vinham 7 sacerdotes. Esses sacerdotes, eles vinham com chofar, né? Que a gente conhece como chifre de carneiro, né? Eu acredito que algumas pessoas já tenham visto em algumas igrejas aquele chofar tocando. Então, o que simboliza e simbolizava esse chofar naquela época? Esse chofar, ele simbolizava o alerta para o povo. Alerta para quê? Ele alertava para cultos e sacrifício a Deus. Então, a terceira parte dessa formação bélica era a Arca da Aliança, que vem simbolizando a presença de Deus. E o que é o mais importante nessa parte, que é a presença de Deus,
A gente viu aqui que o chofar simbolizava que Deus ia agir. Então, e logo atrás vem a presença de Deus. Então já estava tudo certo que Deus já ia operar um milagre. E por último, vem aqui a retaguarda. A retaguarda de Israel. Que provavelmente eram homens sem armas. Porque os homens armados já tinham ido aqui na frente na primeira parte. Então aqui muito provavelmente eram homens sem armas. E esse homem sem armas, por que homens sem armas indo atrás, indo por trás do povo? Porque simbolizavam aí a confiança na vitória. Eles confiavam na vitória, eles confiavam e isso trazia a paz suficiente para eles confiarem, né, que Deus ia operar, que Deus ia fazer. E a gente conhece isso, essa confiança com outro nome. A gente conhece também como fé. Eles tinham fé que Deus ia fazer, Deus já tinha falado, Deus já tinha prometido. Eles tinham fé que Deus ia trabalhar. Eles tinham fé que Deus ia operar um milagre. A próxima coisa que a gente tem que entender também nessa estratégia, né, que Deus deu aí a Josué, a próxima parte, aqui embaixo, eu subi um pouco. A próxima parte aqui é a espera. Tem o momento certo de atacar, tem o momento certo para tudo. Essa espera deles aí foram de 6 dias, mas, vamos dizer assim, pegando um pouco da história moderna, mais um dia D, né, o famoso dia D, que foi o dia aí das 7 voltas. Então a espera deles era o quê? Deus fazendo o quê? Deus aí tratando a ansiedade. Isso a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, que o que é essa ansiedade? Essa ansiedade pode ser aí a ansiedade que a gente tem de conseguir uma vitória, conseguir, né, uma bênção do Senhor, mas tudo é com paciência e tudo é confiando nele, não importa o que você faz, não importa, né, se você vai fazer, se está jejuando, orando. Se você tem uma estratégia, se Deus te passou uma estratégia, se Deus já falou e prometeu o que vai fazer, se Deus já tocou o chofar, colocou o chofar, falando que vai ter a ação dele, e se você sabe que Deus está no negócio, basta você ter fé e esperar que assim o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai fazer, e depois no final o muro vai cair. Não tem muro que fique de pé para o povo de Deus, não tem muro que pare o impossível de Deus. Então, a gente sabe que Deus pode agir de qualquer forma, Deus pode agir de diversas maneiras. E aqui foi ele derrubando o muro de Israel. Então, eles aqui, né, voltando para nossa aula, qual que foi a outra forma de Deus agir, né? O que foi aí a parte do milagre. Vamos chegar na nossa parte, na nossa finalização, que foi o milagre de Deus. Como que eles conseguiram o milagre? Como vieram o milagre? A gente sabe, né, que o muro caiu, a gente sabe que Deus, né, fez um milagre, derrubou. Quando tocaram o chofar, o povo gritou. Quando o povo fez barulho, eles não precisaram batalhar, não precisaram subir, não precisaram quebrar nada. O muro caiu sozinho.
Sabemos isso, a Bíblia nos conta isso. Mas aqui a gente pode ver que eles tiveram que esperar a ordem de Deus. Eles tiveram que esperar a ordem aí de Josué para gritar e tocar o chofar. Que ele falou não, que nenhuma palavra saia da boca de vocês, nenhuma palavra seja dita. Então eles tiveram que ter esse tempo de espera. Foi o que a gente viu na parte passada, também fez parte aí dessa formação bélica, dessa estratégia bélica que o povo teve, que Josué teve aí por parte de Cristo. Né? Não, o que é se esperar? É se esperar a ordem. E muitas das vezes essa ordem não pode não fazer sentido nenhum para você. Porque você vai ver com os olhos naturais, você vai ver com os olhos da carne. Mas Deus trabalha no impossível. Muitas das vezes a gente está esperando a ordem, pode não fazer nenhum sentido, mas é o impossível. Então, porque naquela época eles tiveram que gritar e tocar o chofar. Gritar, assim, você não vai parar na frente de uma parede e ficar gritando até ela cair, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Mas quando Deus entra no meio da situação, ele dá a ordem e a ordem acontece. Você faz o que Deus manda, pode não fazer nenhum sentido, mas vai acontecer. Quando eles gritaram e quando tocaram o chofar, como eu li no versículo 20, quando tocaram o chofar, quando gritaram, tudo aconteceu. E o muro caiu. Outro ponto do milagre é que não sabe o que aconteceu. Ninguém sabe como o muro caiu. A gente sabe que Deus fez o milagre, mas a gente não sabe o que Deus usou para fazer o milagre. Tem pessoas aí que falam que teve terremoto, porque nenhuma arma naquela época, nada daquela época podia fazer isso acontecer, nada podia resolver isso. Então, muitos falam de terremoto, muitos também falam que a terra se abriu. A terra se abriu e aí o muro, né, entrou dentro da terra e então aí não tem o que falar. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? É somente Deus pode fazer o impossível. E a gente não tenta explicar como aquela música. Ninguém explica Deus, ninguém explica o agir de Deus. Quando ele trabalha no impossível, pode parecer loucura, mas é o impossível de Deus, é o trabalhar dele, e só basta a gente confiar nele. E o aqui, vou colocar até maior. Deus deu a vitória para o seu povo. Deus deu a vitória para Israel. Deus fez o que prometeu, algo que parecia impossível ao olho humano, algo que pareceu impossível aos espias de Moisés, algo que parecia impossível. Deus foi lá e falou: eu vou fazer, só faz isso que eu vou fazer. E ele foi fiel para cumprir, ele foi fiel para resolver. E a última parte da nossa aula, que é uma parte bem importante, todo mundo esquece, que é a história de Raabe. Além dela ajudar os espias, né, ela foi abençoada, ela foi salva. Aí de tudo o que aconteceu, nenhum morador de Jericó sobreviveu, nenhum, somente Raabe sobreviveu, porque ajudou o Senhor e tinha um pacto aí com o povo de Deus. Então a gente sabe que Raabe foi salva, ela e a casa dela foram salvas para a honra e glória de Deus. E Raabe foi tão importante para o povo israelita
foi tão importante para Israel que ela fez parte da linhagem, né? A linhagem também pode ser conhecido como genealogia. Da genealogia de Cristo. Aí sendo bisavó de Davi, onde vem a linhagem de Cristo. Então a gente já sabe que Raabe, ela foi muito importante, ela foi salva e ela não foi esquecida por Deus. Deus fez a promessa, o povo fez a promessa e Deus não deixou que ela fosse esquecida. Não importa a promessa que você tenha, não importa a dificuldade que você tenha, qual o tamanho do muro. Se Deus prometeu, Ele vai derrubar o muro. Se Deus prometeu, Ele vai te salvar. Então, não importa o que aconteça, não importa de onde vem a luta, não importa o tamanho do muro. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai te salvar. Pode não sobrar ninguém da sociedade, mas Ele prometeu, Ele vai te salvar. Ele não é Deus que minta e nem filho do homem para se arrepender. Deus nunca mentiu e nunca vai mentir. E Ele nunca vai se arrepender. Se Ele prometeu, vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu tentei ser o mais rápido possível para a gente conseguir acabar no tempo razoável. Então, qualquer dúvida, eu tive que correr aqui. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, pode me chamar no privado aí que a gente responde. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.